E hoje, né, eu, Fernanda Pintas, sou diretora da Maple Bear e do Estação do Aprender. Tenho um enorme prazer, né, de receber aqui a Andréia Tavares, Andréia Matheus Tavares, psicanalista, coordenadora do Fórum de Debates, Fórum de Psicanálise e Articulações. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma amizade imensa. Eu queria, assim, muita admiração, Andréia, por você. Queria agradecer muito por você estar aqui conosco, dividindo o seu saber, né, e sua longa experiência para falar sobre a infância e o tédio. Seria um sintoma contemporâneo? Né? Mesmo com tantas, a gente tem visto assim que mesmo com tantas opções de brinquedos, jogos, videogames, livros, parece que as crianças se entediam cada vez mais depressa. O que está acontecendo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, André, nos ajudando a identificar quando isso é um problema, se isso é um problema, né? Ou o que momento que a gente precisa ficar atento, que momento que isso pode ser uma questão, né? E eu queria pedir a todos que a nossa interação vai ser pelo question and answers, né? O que tem na telinha de vocês, tem aí um QEA, question and answers. Vocês podem mandar as perguntas que, após a fala da Andréia, ela vai tentar, né, responder todas as perguntas, esclarecer. O nosso intuito hoje é um bate-papo, que a gente possa conversar sobre esse tema. Ela vai falar sobre o tema e depois responder as perguntas, esclarecer dúvidas. Não deixem de participar, podem aproveitar esse momento de esclarecimento. Então, Andréia, muito obrigada. Com você aí, agora a palavra. Obrigada, Fernanda. Né? Quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Com você e a sua equipe, né? E que sempre tivemos uma relação de muito respeito, né? E eu sempre fui muito bem acolhida, né? Quando estive na escola. Né? Então, é um enorme prazer, né? Poder dividir, né? Esse tema, né? Que tem a ver com os meus estudos, né? Com a minha pesquisa, né? E dizer que não é sem também, né, a minha observação, né, e a minha escuta clínica. Né? Eu sou psicanalista, então eu estou permeada, né, pela psicanálise, né, pela minha escuta, e é a partir desse lugar, né, que eu quero trazer elementos para a gente pensar, né, esse tema. Né? E eu queria também parabenizar, né, quer dizer assim, além de agradecer, né, parabenizar a escola, né, por esse espaço, né, que inclui pais, professores, né, profissionais de outros campos de saber, né, diante, assim, né, Fernanda, assim, desse imenso desafio, né, que é o educar. Né? Então, hoje, principalmente, né, André? A gente está vivendo um momento de muitos desafios, né? Sim. Né? Então, assim, eu acho que esse é um espaço assim privilegiado, né? E que a gente precisa aproveitar, né? Esses lugares, né? Esses espaços de bate-papo online, né? Porque é onde a gente pode trocar, né? E mais do que isso, né? A minha intenção aqui, né? Não é responder a essa pergunta, obviamente, né? Mas fazer ressoar, né? Que a gente possa desdobrar, né? Essa pergunta em outras perguntas, em outras elaborações.
né? Mas essa é uma pergunta, né? E eu queria dizer um pouco por que eu pensei nisso, nesse tema, né? Porque, obviamente, tem a ver com a minha clínica, né? E a partir de um certo momento, né, que não foi atual, né, eu começo a escutar, né, de algumas crianças, né, uma fala, né, e elas relatando, né, que elas estão entediadas. E isso começa a fazer uma série para mim, né? Porque outras crianças, né? Obviamente, na sua singularidade da sua sessão, né? E no seu tempo ali do percurso da análise, outras crianças também começaram a dizer que elas estavam entediadas, né? E elas diziam, né, que essa sensação de estar entediada, né, as atingia, inclusive, né, em uma coisa que elas gostavam muito de fazer, que era o brincar, né? Então, essa fala me deixou assim de orelha em pé, né? E eu fui né, estudar, né, pesquisar sobre isso, né, sobre essa relação. E mais do que isso, né, as crianças falavam do tédio e elas falavam também de uma profunda irritação, né? E uma profunda irritação, né, quando elas eram confrontadas com alguma coisa ou por alguém, né? E que essa irritação vinha, né, elas diziam assim, com explosões de raiva, né, de agressividade, né? E aí eu explodo, assim elas falavam, né? Então esse misto, né, esse mix, tédio, né, e agressividade, né, me despertou, né? E se desdobrou, né, nessa pergunta, né? Será que o tédio é um sintoma contemporâneo? Né? E numa outra pergunta, né, que também ficou para mim, qual é o lugar da criança, né, na nossa contemporaneidade? Né? Então, foram essas as questões que, de alguma maneira, permeavam, né, as minhas pesquisas. Né? Então, eu então, assim, não vou tratar de nenhum caso clínico aqui, obviamente, né? Aqui não é o fórum para isso, né? Mas quero, né, destacar, né, esses pontos, né? E eu não posso deixar de mencionar, né, algo da nossa contemporaneidade, né, que é o imenso desafio, né, que a pandemia nos lançou, né, a todos nós, né? Onde, né, a partir, né, daquele primeiro momento, né, do confinamento, né, quando o espaço, né, da casa, né, foi literalmente invadido, né, pela escola, pelo trabalho, pelo espaço terapêutico, né, pelo estudo. Né? Quer dizer, o lar do oscilar, né, ganhou proporções nunca antes imaginadas. Né? E realmente, assim, foi um desafio para todos nós, né? Para pais, professores, né? Terapeutas, analistas, né? A gente nunca imaginou ter que lidar com algo dessa hora. Né? Então, assim, e isso nos instiga a pensar também, né? Como manter, né, essa via da educação, né, em tempos tão adversos, né, em situações tão adversas. Né? A pandemia, né, ela provocou, né, essa sensação, né, de que o mundo é ameaçador. Né? Isso para, né, todos nós. Né? Então, o vizinho,
amigos, né? As crianças falando, né, de que encontrar, né, um amigo, elas ficavam um pouco impactadas, não sabiam muito bem o que iam fazer, se dava a mão, se não dava, se dava beijo, se encontrar, né, o que ia fazer com isso, né? Algumas crianças, né, tiveram como reação a essa angústia frente à pandemia, né, ficarem numa posição isoladas, né? Então, assim, o isolamento não causou questão, né? Outras, né, ficaram muito angustiadas, obviamente, com a questão do confinamento. Né? E outras, né, começaram a desenvolver outros sintomas, né, como um toque, né, com limpeza, ter que lavar a mão toda hora, ter que limpar tudo toda hora. Né? Então, assim, eu estou falando um pouquinho disso, né, para a gente pensar nessa dimensão da reação de cada um, né, frente à angústia, a esse desconhecido, né, que adentrou as nossas vidas, né, sem pedir licença, né, e nos revirou. Né? E teve uma coisa que eu acho que é bastante importante, né, é pensar, né, que a pandemia, né, traz um abalo, né, muito significativo nas nossas certezas, né? Naquilo que a gente tinha como garantias, né? Os nossos lugares, as nossas referências. Né? Então, de alguma maneira, assim, todos nós, né, que tínhamos referências muito estáveis, né, de alguma maneira a gente foi abalado por isso. Né? Enfim, então eu queria fazer esse comentário porque acho que é importante, né, considerar isso que nos invadiu. Né? E aí eu pensei em trazer, né, já para começar aqui o nosso bate-papo, né, algumas balizas, né, que a psicanálise nos oferece. Eu vou tentar falar de uma maneira bastante, que eu acho que é palatável, né, porque o discurso psicanalítico, às vezes, ele é hermético. Né? E eu quero articular, né, esse ponto, né, do lugar da família, né, do lugar da criança na família, né, com algumas questões contemporâneas, né, para a gente entrelaçar aí, né, esse tema infância e tédio, né, e se isso é um sintoma contemporâneo. Né? E para isso, né, eu quero trazer, né, uma lembrança, né, de um fragmentozinho do texto do Freud, né, um texto que ele escreve, né, em 1905, portanto, no início do século passado, né, onde ele vai dizer, né, que o tempo da infância é um tempo, né, propício ao trabalho psíquico. Né? É um tempo extremamente propício e fecundo, né, das elaborações. Né? Então, né, o Freud, de alguma maneira, né, ele rompe com aquela ideia, né, de que a infância, né, com um certo mito, né, de que a infância é um lugar, né, de uma felicidade plena, né, absoluta, né, de que as crianças não sofrem, né, não têm impasses, né, e que a infância seria o tempo, né, de uma inocência. Né? Então, o Freud, de alguma maneira, né, nos coloca isso. Olha, a infância, né, ela não pode estar apartada do mundo. Né? Ela não pode ser uma bolha. Né? Porque a criança trabalha. Né? E talvez seja o momento, né, de maior produção psíquica, né, no tempo da infância. Né? E esse mito, né, de que a infância
seria, né, um tempo de felicidade absoluta, né, também dá, vamos dizer assim, fomento, né, a uma fala que é bastante arbitrária, né, quando a criança apresenta algum sintoma, né, não liga não, isso passa, né, como se a singularidade da criança e isso que ela apresenta, né, não fosse importante, né? E eu quero trazer também, né, o que eu considero uma verdadeira pérola, né, que o Freud traz. Por que eu recorri ao Freud? Né? Porque lá no século passado ele estava muito envolvido, né, com a educação, né, do início do século, né, e ele estava muito ocupado com as inibições. Né? E ele dizia assim: se a educação for um pouco menos rígida, né, menos autoritária, né, lá do início do século, né, talvez a gente possa produzir adultos menos neuróticos. Né? E para isso ele diz uma frase, né, que fica meio esquecida, mas que é uma pérola. Né? E a gente devia repetir isso todos os dias. A frase é o seguinte: crianças excessivamente atendidas nas suas vontades também são crianças muito frágeis do ponto de vista psíquico. Então, essa formulação é uma pérola. Né? Crianças, né, excessivamente atendidas nas suas vontades são crianças frágeis do ponto de vista psíquico. Né? Então, basicamente, né, eu organizei aqui o que eu vou conversar com vocês, né, esse bate-papo virtual, em cima dessa joia que o Freud nos traz. Né? Então, por que as crianças são frágeis, né, do ponto de vista psíquico? Né? Porque são crianças que se encontram sem recursos, né, sem recursos simbólicos, né, para lidar com os impasses, né, com as frustrações, né, e com as dificuldades que a vida impõe a todos nós. Né? A criança, quando ela fica nesse lugar de estar sempre, né, satisfeita, né, ou há essa ilusão, né, do lado dos pais de que pode satisfazer, né, a toda e qualquer demanda, né, isso fragiliza as crianças. Né? Então, o tempo da infância, né, é um tempo estruturante da vida psíquica. Né? Porque a vida psíquica, né, ela não tá dada no nascimento. Né? E a gente sabe a importância, né, particularmente da primeira infância. Né? O quanto ali se constitui, né, uma organização psíquica. Né? E essa organização psíquica, né, dessa temporalidade, né, da primeira infância, né, ela traz as marcas de origem, obviamente. Né? Além das marcas de origem, né, ali se encontram, né, aquilo que a criança recebeu dos pais, né, aquilo que ela escutou, aquilo que ela aprendeu, né, dos pais, né, do inconsciente deles, sem que efetivamente eles tivessem noção que estão transmitindo. Né? E a partir disso, né, a partir, portanto, disso que ela recolhe, né, ela organiza, né, o seu lugar no mundo, né, psiquicamente. Né? Então, o que é importante a gente pensar na infância, né, é que isso que a criança constrói, né, isso que ela recolhe, não é sem a experiência. E o que é importante dizer, né, é que a experiência ela se dá no vivido com o outro. Né? É com o outro. Né? Com esse que cuida, com o pai, enfim, com a mãe, né? É com o outro. Né? Isso é fundamental da gente poder dizer. Né? Enfim.
Então, a partir disso, né, ela vai montar aquilo que em psicanálise a gente chama uma fantasia. Né? O que é uma fantasia? Né? Fantasia é simplesmente a representação que a criança faz, né, do seu lugar no mundo. A essa pergunta, né, que ela faz aos pais: o que vocês querem de mim? Né? É isso que é uma fantasia, né, de uma maneira bastante simples aqui que eu estou dizendo. Então, esse trabalho psíquico, né, que é esse tempo das elaborações, né, eu fiz alguns recortes aqui, né, para que isso não fique somente no campo das ideias, né, mas que a gente possa também identificar um pouquinho, né, quando é que isso aparece. Né? Por exemplo, né, eu recortei alguns exemplos. Por exemplo, quando a criança começa, né, a perguntar o porquê. Né? Mas o porquê? Né? E aí o sujeito, né, a mãe diz, mas e por quê? Né? E aí é o porquê do porquê do porquê. Né? Quer dizer, quando uma criança começa a perguntar, né, o porquê, o que isso nos indica? Qual é o indicativo? Né? Que ela não está mais recebendo, né, do outro, né, passivamente, né, as informações. Né, que alguma coisa se instaurou ali entre ela e o outro, né, o pai, a mãe, enfim, né, e que ela quer saber mais. Né? Então, o momento do porquê é porque ela está num intenso trabalho psíquico. Né? E é importante dizer, né, que o tempo dos porquês, né, ele vai dar, vamos dizer assim, a estrutura daquilo que a gente nomeia, né, do desejo de saber, né, e da curiosidade infantil. Né? Quer dizer, isso de tão importante, né, quando a criança está em processo de escolarização. Né? O desejo de saber, né, e o desejo de saber mais sobre alguma coisa, né, estrutura a relação da criança, né, com o saber. Né? Então, portanto, com a sua entrada no campo da língua e da linguagem, né, formal, né, porque ela já está na língua e na linguagem antes, né, mas na formalização. Né? Então, queria trazer, né, esse indício. Né? Uma outra questão importante. Né? As crianças muito pequenas, né, elas, há um momento, né, que elas sacam, né, que o adulto, né, não sabe o que ela pensa. Né? Porque, no primeiro momento, né, não há diferença, né, entre ela e o outro. Né? Mas quando, né, a partir de uma marca, né, e ela começa a sacar, né, que o adulto não sabe o que ela pensa, né, o que ela faz? Né? Ela começa a querer tapear o outro. Né? Então, ela começa, né, a tapear o outro justamente para confirmar e que o outro, para confirmar, para validar, né, que o outro não sabe o que ela pensa. Portanto, que há uma separação, né, entre ela e o outro. Né? Então, isso são indícios, né, de que a criança está trabalhando psiquicamente. Né? E o Freud fala uma outra coisa que é muito legal. Né? Ele vai dizer assim: quando a criança pergunta, ela já sabe a resposta, mas ela precisa da validação do outro, né? Do pai, da mãe, do professor. Né? Então, assim, eu trouxe esses pequenos exemplozinhos, né? Justamente para que se confirme, né, essa fala do Freud lá em 1905, né, de que a criança não pode estar isenta do trabalho psíquico. Né? Ela está ali produzindo, né? Ela está ali trabalhando, vamos dizer assim, mesmo que a gente não se dê conta. Né? E ela precisa de algum suporte, né, da relação com o outro. Por isso que eu disse, né, que a experiência é fundamental. Né? A experiência e a vivência, né? Com o pai, com a mãe, com a escola, né? É fundamental. Né? Porque ela precisa da presença do outro.
né? Então, e, no entanto, né, é interessante pensar, porque a linguagem, né, ela é dada ao mal-entendido, né? Sempre, por estrutura. Né? Aquilo que eu falo, eu nunca sei como é que o outro escuta. Né? E isso também está do lado, né, da fala dos pais e as crianças, obviamente, da escola. Né? Está no mundo isso. Né? Então, aquilo que escapa, né, aos porquês, né, às perguntas, né, que são os enigmas, né, da criança, né, o que ela vai fazer com isso? Né? Ela vai relançar, né, os seus enigmas. Né? O que são os enigmas? Né? É aquilo que ela não consegue dar conta. Né? São os seus medos, né? as suas hipóteses. Né? Ela vai relançar, né, esses enigmas, né, na brincadeira. Né? Então, a brincadeira, né, aquilo que a gente chama, né, do ócio criativo, né, é um momento singular, né, e importantíssimo. Né? Porque ali, né, na brincadeira, né, ela organiza o seu próprio mundo. Né? Nos vários enigmas, o enigma sobre a origem, o enigma sobre a morte. Né? Isso tudo está em jogo ali para a criança. Né? Então, mas é importante dizer, né, porque a Fernanda até tocou nesse assunto, né, que não é o brinquedo, né, que faz a brincadeira. O que faz a brincadeira, né, é a imaginação da criança. É isso que faz a brincadeira. O brinquedo é só um suporte. Né? E hoje existem brinquedos, né, que colocam a criança, ao invés de, numa posição ativa, né, de inventar, criar, né, existem brinquedos, né, que colocam a criança numa posição passiva, né, de espectadora. Né? Particularmente, assim, né, é importante poder dizer, né, porque se a criança precisa de um suporte para brincar, esse suporte, né, pode ser um carretel, uma linha, né, um graveto. Né? E a gente sabe, né, que tem crianças hoje que têm o seu quarto abarrotado de brinquedos e elas não conseguem brincar. Né? Então, o brincar não tem nenhuma relação com o brinquedo de última geração, brinquedo mais caro, tem nada a ver com isso. Nenhuma relação com isso. Né? O brincar, né, tem a ver com essa experiência, né, com esse experimentar, né, das suas questões psíquicas, das suas questões, né, internas. Né? Então, um indicativo que deixa, né, os analistas, os terapeutas, os professores, né, uma certa orelha em pé, é quando uma criança não brinca. Né? Quando uma criança não faz laço social. Né? Isso é um indicativo clínico importante. Né? Quando isso não acontece. Né? E eu queria trazer um outro ponto que eu acho importante, né, para justamente trazer esse exemplo, né, do trabalho psíquico que as crianças fazem, né, porque quando elas brincam, né, as brincadeiras têm um certo caráter, às vezes, épico. Né? Elas matam, elas morrem, né? Elas casam, elas separam, elas têm filhos, o cavalo quebra a perna e já levanta, né? Elas constroem, desconstroem. Né? Então, a brincadeira, né, pode um monte de coisa. Né? E tem uma coisa legal, porque na brincadeira, normalmente, ela vai brincar quando ela, né, ela idealiza sempre um quando eu for grande. Né? Tem sempre alguma, né? Brinca de pai, brinca de mãe, né? Enfim. Hoje outras brincadeiras, inclusive, né? Que são além daquilo que eu posso até dizer. Né? Alguém está dizendo aqui, o cavalo quebra a perna e já levanta. E é isso. Né? Né? Então, as brincadeiras, né,
elas trazem, né, verdadeiros dramas, se a gente prestar atenção, né, dramas épicos, né? Só que, de alguma maneira, quando a brincadeira, né, termina, né, beleza, tudo bem, a criança vai para casa, né, fica numa boa ali. Né? Mas eu quis trazer isso, né, porque esses são arranjos, de alguma maneira, né, que propiciam, através da brincadeira, né, que a criança possa, né, inventar, né, como autora ali da brincadeira, né, e ali ela vai trabalhar, né, sem ser de uma maneira formal, né, os seus medos, as suas angústias, a relação com a morte, né, os seus enigmas. Né? Então, ali está tudo ali. E essa posição de autoria, né, de autora da brincadeira, né, é muito legal. Né? Porque, ora, né, ela é vítima, ora ela é perseguidora, enfim, pode um monte de coisa na brincadeira. Né? E eu queria trazer para a gente poder pensar, né, que essa posição, né, de autora, estou chamando de autora, ou seja, de ativa na brincadeira, né, ela se distingue, né, de uma posição de espectadora, né, por exemplo, nas telas virtuais. Né? E eu queria trazer para a gente pensar aqui, né, porque há 3 anos atrás, né, 3 acontecimentos me levaram a estudar, né, os excessos digitais em infância. Né? Foi um outro tema. Primeiro, um menino que me chegou no consultório com uma linguagem bastante rudimentar, e ele já era um menino maiorzinho, que ele só brincava de uma brincadeira. Não adiantava eu introduzir outros elementos, porque ele só brincava de reality show. Né? Onde o que estava em jogo na brincadeira era a eliminação. E ele passava muito tempo, né, diante das telas. Uma outra situação que me chamou muito a atenção, eu caminhando perto do consultório, né, na calçada, e vem uma moça com um carrinho de bebê, e eu olhei e eu não vi a criança, né? E aquela coisa de rapidamente passar, quando a moça se aproximou, né, e eu olhei para dentro do carrinho, era uma criança bastante pequena que estava com um tablet na mão. Um aparelho, qualquer coisa. Tablet, celular, sei lá o que era aquilo. Né? E aquilo muito me chamou a atenção, né? Porque aquela criança, ao invés de estar olhando o que se passa no mundo, né, ela era muito pequena e ela tinha um aparelho digital na mão. Né? E uma outra coisa, né, que também né, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque isso que acontece no mundo, né, essas cenas que a gente pesca, né, elas também nos servem de apoio, né, para a gente pensar o que está acontecendo. Né? Será que tem uma mudança de paradigma aí? Né? E uma outra cena, né, que me chamou muito a atenção, né, eram crianças, né, maiorzinhas um pouco, né, onde os corpos, né, extremamente inquietos, né, corpos que não paravam quietos no lugar, né, portanto que não conseguiam, né, e não se permeavam pela fala do pai e da mãe para que aquelas crianças se aquietassem. E a única coisa que fez uma contenção foi entregar um aparelho celular. Né? Então, é importante a gente poder pensar, né, o que se passa aí. Né? E eu quero trazer um outro elemento, né, no final do ano, no início do ano passado, né, Fernanda me convidou para fazer um vídeo, né, nesse projeto importantíssimo que a escola faz, né, de divulgação e de trabalho com os profissionais de outros campos de saber. E eu aceitei e falei, Fernanda, estou trabalhando a questão dos excessos digitais, né? Vou falar sobre isso, Fernanda, beleza e tal. Então, né, fui à escola, gravei o meu vídeo,
né, sobre excessos digitais, né, no tempo da infância, dessa primeira infância, né? Uma semana depois veio a pandemia, né? O vídeo que eu tinha, né, falado de questões absolutamente importantes estava completamente fora de contexto, né? Porque a partir daquele momento tudo passou a ser digital, né? O trabalho, né? O estudo, a relação, as nossas relações sociais, né? Tudo, né? Ou seja, o digital passou a ser a janela do mundo. A gente olhava o mundo a partir do campo digital, né? Então, eu entendi perfeitamente, nem perguntei, né? Ah, o meu vídeo não vai ao ar? Óbvio que não ia ao ar, era óbvio, né? E a gente riu, né? Eu comentei com o Fernando agora, a gente riu disso, né? Porque ele estava completamente fora de contexto. Não que não tivesse coisas importantes ali, obviamente que tinha, né? E isso, né, de importante que eu acho que tinha ali, né? Eu quero trazer um pouquinho para a gente poder conversar, né? Que tem a ver com essa relação, né? E uma pergunta que eu acho que é importante, né? Uma pergunta que eu me fiz na época: será que o brincar, né, se equivale às telas virtuais? Será que a gente pode fazer uma equivalência, né, do brincar e disso tudo que eu comentei, né? Quando uma criança está diante de uma tela digital, será que isso se equivale, né? Foi uma pergunta que eu me fiz, né? E eu acho que não se equivale. Eu vou dizer por que não, que eu acho que não se equivale. Por quê? Porque há uma relação intrínseca, né, entre crianças entediadas, né, crianças que dizem estar extremamente entediadas, né, portanto, né, que estão submetidas a um certo lugar, né, de espectador no jogo virtual, né, porque no jogo virtual o contexto já está dado, né? Ali ela não tem a possibilidade, né, de criar, de inventar, né? Muito pouca, ou muito reduzida, né? Mas assim, a minha questão, né, é com crianças muito pequenas, né? Esse é o ponto que eu acho que é importante, né, de ressaltar, né? Por quê? Diante, né, do fascínio das telas, né, da captura da imagem, né, há uma certa suspensão do pensar, né? Há uma certa suspensão disso tudo que eu falei aqui, né? Que diz respeito a essas elaborações, né? Então, diante das telas, né, não sentimos angústia, não sentimos solidão, não sentimos tristeza, não sentimos medo, né? Diante das telas, somos apartados, né, dos nossos afetos, né? E, portanto, né, brincar, né, como uma atividade lúdica, né, e livre não se equivale a estar diante de uma tela, né? Então, diante de uma tela, né, a gente pode pensar que as crianças ali queimam, né, etapas, né, importantes, né, de elaboração, né? Isso quer dizer que não pode usar o aparelho digital? Não. Isso quer dizer que o excesso, né, diante de uma tela, né, traz consequências. E, às vezes, para crianças muito pequenas, consequências irreversíveis na sua constituição psíquica, né? E, além disso, né, no virtual, né, não há a divergência. Né? No virtual, a gente não está no laço social. Né? Então, de alguma maneira, é alguma coisa muito solitária. Né? Eu posso... as relações sociais, né, colocam um limite. Eu não posso fazer tudo.
né? Quando eu estou brincando com o meu amiguinho, né? Há um limite ali. Né? Eu quero o brinquedo, o amiguinho quer também. Né? E isso impõe um certo limite. Né? Então, o que é importante a gente pensar disso? Né? Porque uma criança ela pode ficar horas a fio, né, conectada nas telas, né, sem sentir fome, sem sentir sede, né? E às vezes eu fico pensando, né, meio que sem se sentir, né, porque são horas e horas diante das telas, né? E quando, né, as telas se apagam, né, ela não sabe o que fazer. Né? Elas se mostram extremamente irritadas, né, ao convívio, né, ao laço social, né? E quem entra em curto-circuito, né, são as crianças. Então. Andréia, tem uma pergunta da Edilane Coelho, que eu acho que tem a ver, ela até colocou uma observação aí no chat, eu acho que ela está assim, com muitas colocações, de repente eu vou falar um pouquinho para você, para enriquecer, né? Para ser um bate-papo, Para ser um bate-papo, isso. Legal. Olha, ela coloca assim, André, a internet não poderia estar entrando no lugar desse outro que responde a tudo? Não seria, então, sem enigma? Não mataria o desejo nascente dele? O tédio não seria, de algum modo, o tamponamento do vazio que faria buscar? Primeiro eu quero dizer para a Edilane que ela é super bem-vinda, e suas perguntas também. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Né? Eu acho, sabe, assim, uma coisa importante. A gente não pode ter a ilusão, né, de que o mundo voltará a ser como antes, porque não voltará. O mundo não será mais como era antes. Né? Portanto, daqui para frente será um mundo com as telas, né? Cada vez mais. Agora, o que eu acho importante, né, é porque, dependendo, né, da temporalidade de cada criança, né, isso não pode, de alguma maneira, ser do mesmo jeito. Ou seja, uma criança de 2 anos não pode ter a mesma exposição. Né? Na verdade, a Associação, a Associação Mundial de Psiquiatria, né, ela faz uma orientação, né, para criança de 3 anos, né, ou seja, até 3 anos deve-se não se coloca a criança diante de uma tela. Né? Eu sei que isso hoje, né, a partir, inclusive, da pandemia, né, isso, né, precisa ser reconfigurado. Né? Mas eu penso que, né, o tempo de exposição de uma criança, né, de 3 anos, né, não pode ser o mesmo de uma criança de 6. E uma criança de 6 não pode ser o mesmo tempo de uma criança de 10. Né? E assim, consequentemente. Né? E mais do que isso, né? Crianças muito pequenas, elas precisam estar acompanhadas diante das telas. Né? Acompanhada de um outro. Aquilo que eu falei, a importância da vivência. Né? Então, Edi faz uma pergunta que eu acho que é importante, sim, né? Porque as telas, elas não fazem a função, né, de humanizar, né? E nesse sentido pode ser um tampão, sim, né? Um tampão até nesse ponto, né? Porque a humanização, né, ela precisa de um outro, né? Ela precisa de um olhar, né? A criança precisa do suporte, do olhar do outro, da voz, né? Da presença. Né? As crianças pequenas precisam, né, disso, né, desse laço, disso que interage, ela precisa do corpo a corpo. Né? E a internet, né, a internet, né, e os circuitos virtuais, eles não oferecem isso. Né? A gente pode pensar, né, que
o timbre de voz, né, quando a gente está falando com uma criança, né, pequena, é um. Quando a gente está falando com uma criança maior, a gente usa um timbre diferente. Né? Na virtualidade, né, é impossível, né, que isso esteja ali. Né? Então, diante da tela, tanto faz que seja uma criança de 1, de 2 ou de 5, né? A tela e aquilo que está programado será sempre o mesmo. Né? Então, não leva em conta a singularidade de quem está do lado de cá. Né? Então, eu acho que isso que aí de trás, né, é importante, sim, porque pode ser um tamponador do desejo. Né? E esse é o ponto. Né? Isso que é importante. Né? Porque quando as crianças estão diante da tela, elas estão desafetadas, né, dos seus enigmas, das suas questões, né, dos seus medos, das suas angústias. Né? Diante das telas, a gente. E isso é para o adulto também. Né? A gente, quando está cansado, a gente, né, chega, né, depois do trabalho, chega, né, quando chega em casa, não, porque eu nem saio de casa, né, eu atendo online, né, mas quando eu me desligo aqui, né, do meu trabalho, né, do atendimento, que é hoje todo online, né, e às vezes eu quero ver uma televisão para não pensar em nada, né, porque eu estou cansada. Né? Só que eu tenho recursos, né, psíquicos e simbólicos, né, para desligar aquilo ali. Né? E fazer outra coisa. Né? E a criança pequena não tem. Né? Ela não pode sozinha, né, gerir, né, os seus próprios limites. É impossível, né, para ela. Né? Então, e aí eu queria trazer um ponto que eu acho importante, né, porque há um certo ideal que está aí no campo social, né, de que quanto mais cedo a criança for introduzida na virtualidade, né, maior será a autonomia da criança. Não é isso que a gente vê na clínica. Não é isso. Né? Quanto mais cedo crianças são introduzidas de maneira excessiva, né, na virtualidade, maior é a mortificação. Não é isso que aparece na clínica. Né? Então, vamos voltar um pouco, né? Porque eu acho importante trazer essa questão da virtualidade, né? E essa distinção, né, entre o que o brincar possibilita, né, de trabalho psíquico, né, e o que o virtual, né, em crianças muito pequenas, amortece, né, a possibilidade de que esse trabalho de elaboração psíquica se dê. Né? Ou diminui muito. Né? Enfim. Então, eu quero trazer um pouco, né? E eu vou fazer uma guinada aqui, né, na minha fala, né? Para pensar a questão da configuração familiar e qual é o lugar da criança. Né? E eu queria trazer um pouco aqui, quando uma criança chega, né, numa família, né, e ela costuma ser, né, cada criança um acontecimento único, né? E ela vai receber, né, no amor dos pais, né, o investimento deles, né, e ela vai receber ali aquilo que eles idealizam para ela. Né? Seja lá, né, aquilo que eu não fui, que o meu filho será, aquilo que eu não fiz e o meu filho fará. Né? Não importa do que seja, mas há algo ali de um ideal. E é preciso que isso exista. Né? Preciso dizer isso. Né? O ideal dos pais é importante, tem um lugar. Né? E a gente nomeia, né, esse lugar, né, quando a criança chega na família, né, Freud já diz isso lá há muito tempo atrás, Sua Majestade o bebê. Né? No entanto, né, esse é um tempo, né, que tem uma certa validade, né, porque Sua Majestade o bebê, né, pode se tornar um tirano.
né? O reizinho, né, ou a princesinha da casa podem se tornar um tirano, né? E é aí que se encontra um ponto importante, né, de uma reflexão, né, na medida, né, em que há um certo descompasso, né, porque sempre haverá, né, entre o filho idealizado, né, o filho que eu imaginei, né, e o filho da realidade. Né? Há sempre um descompasso. Né? E é importante poder dar lugar a isso. Né? E esse descompasso, obviamente, ficou muito mais evidente em algumas situações no tempo da pandemia, né? Quando todos estão em casa o tempo inteiro. Né? E o filho que eu encontro, né, na hora de dormir, na hora da refeição, na hora do dever, né, não corresponde, né, àquilo que eu idealizei dele. Né? Então, e é importante dizer, né, que né, muitas vezes, né, os ideais dos pais, né, são inatingíveis para a criança. Né? Por que são inatingíveis para a criança? Né? Porque, quer dizer, todo ideal tem alguma coisa de inatingível. Né? Porque o ideal é daquele que idealizou. Né? Tem a ver com as questões dele, com o narcisismo dele. Né? E o ideal, né, não costuma levar em conta, né, a singularidade da criança. Né? Então, diante desse descompasso, né, porque a criança ela vai tentar se oferecer, né, nesse lugar do ideal. Né? Ela vai se oferecer nesse lugar. Né? Só que entre aquilo, né, que os pais esperam dela e aquilo que ela pode dar, né, há alguma coisa que se coloca ali. Né? E quando esse ideal, né, ele é muito massivo, né, não tem lugar para a singularidade ali da criança, né, ela vai fazer um sintoma. Né? Um sintoma no corpo, né? Por exemplo, na função alimentar, no sono, né? Ela pode fazer um sintoma na linguagem, né? Na relação com o aprendizado, né? Ela pode fazer um sintoma no laço social, ela pode fazer uma fobia, não importa. Né? Mas ela vai fazer um sintoma de alguma maneira. Né? Por quê? Porque o sintoma é uma resposta. André, que você está falando, a gente fica muito preocupado com esses sintomas, né, que as crianças têm trazido. E eu queria dividir um pouco isso com você, porque você falou coisas muito importantes que a gente tem visto. Né? A importância da criança experimentar, brincar, perguntar, interagir, descobrir o mundo além das telas. Né? E com essa questão da pandemia, né, essa necessidade do isolamento social, porque é importante a gente entender assim, a gente sabe que nesse momento foi necessário, está sendo necessário o uso das telas, né? Mas a gente precisa fazer uso dessas telas sabendo que não pode, que isso não é a melhor opção, que precisa ter outros estímulos, que só esse é perigoso demais, traz prejuízos, enfim, é importante a gente saber. Mas a dúvida, né, que a gente fica pensando assim, quais são esses sintomas que essas crianças podem estar desenvolvendo com a pandemia, né, de ficar muito em casa, restrita, né? Como que esses, quais são os sintomas que podem estar aparecendo por conta desse isolamento e dessa falta, desse excesso de telas, vamos dizer assim. Porque eu percebo que nem sempre o adulto consegue identificar que é um sintoma. Às vezes aquela criança fica muito quietinha, ele está achando que a criança está muito bem. Nossa, meu filho está se adaptando muito bem, ele fica o tempo todo nas telas. E nem liga para os amiguinhos, nem pergunta da escola, né? Nem demonstra vontade de brincar. Né? E aí ele está ótimo, porque ele não percebe que isso é um sintoma.
Eu acho que a gente podia até falar sobre isso para trazer para a questão do tédio, para a gente entender um pouco mais como esse tédio, como esse tédio chega como sintoma também, né? Sim. Essa é uma questão importante, né? Porque, assim, né, o sintoma, ele é uma resposta, né? Obviamente. É uma resposta de uma pergunta que não está formulada, né? Eu trouxe, né, no início, né, por exemplo, algumas crianças, né, exacerbaram a sua relação com o isolamento, né? Porque, de alguma maneira, né, passaram a tomar a relação, né, com os amiguinhos, inclusive, como muito ameaçadora, né? Alguns, né, começaram a desenvolver toques, né, de lavar a mão toda hora, passar álcool gel toda hora, né, a não sentar, né, porque vai contaminar, né? Então, assim, normalmente, né, porque o que é importante dizer, né, Fernando, assim, que o sintoma é isso que traz um certo desconforto na família, né? De alguma maneira. Né? É preciso que os pais possam reconhecer, obviamente, possam estranhar, né? Minimamente estranhar. Né? Isso é importante. Né? Fulaninho fazia sempre alguma coisa e agora, né, o que se passa? Né? O que está em jogo aí? Né? Essa questão do estranhar é importante, né? Que a gente possa manter essa capacidade, né? De não estar anestesiado para as coisas do dia a dia. Né? Não estar anestesiado. É óbvio que assim, a pandemia trouxe um excesso de trabalho aos pais. Né? Os pais tiveram aquela coisa, né? Se vira nos 30, os pais realmente tiveram, né, que se desdobrar. Né? E as crianças, algumas tiveram muitas dificuldades, né, com a aula online. Crianças, inclusive, né, que nunca tiveram questões, né, com o aprendizado. Né? Crianças que iam super bem na escola, né? E a partir, né, da aula, né, da questão da aula online, né, havia ali uma recusa, né? Né? Crianças que, né, eu acompanhei algumas crianças que eram excelentes alunas, né, e que disseram que no ano de 2020 não conseguiram aprender nada, né? Não conseguiram aprender nada por conta da professora? Óbvio que não. Né? Claro que não. Né? Porque alguma coisa operou ali. Né? E há algo também que o online coloca para as crianças, né? De uma certa angústia. Né? É interessante, porque assim, eu estou falando aqui, né, sei que tem um monte de gente, mas eu não vejo ninguém. Né? E isso acontece também na aula online. Né? A criança está ali, ela com ela. Né? E isso angustia. Né? Porque a criança precisa do suporte do outro. Né? Ela precisa do olhar do outro. Né? Ela precisa disso. Né? É claro que as escolas, né, tiveram que se virar também, porque não foi fácil para ninguém. Eu também tive que me virar, né, em atender criança de 5 anos online. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Né? Tive que me virar. Né? Como é que eu vou fazer? Foi uma pergunta, né, que me causou. Né? Como é que eu vou fazer? A gente sabe que essas questões, né, que tem o excesso, que tem os prejuízos, mas é importante a gente saber o que a gente pode se preocupar, pode ser um alerta. Né? Quando a gente fala do tédio, assim, eu também penso assim, até quando que o tédio, que a gente pode começar a se preocupar? Ah, legal isso. Boa pergunta, com o Fernanda. tédio. Legal. Isso, legal. Porque tem
pode ser uma questão ou não. Sim, né? sim, boa pergunta. Legal. Então, vou avançar aqui, né, e vou incluir isso que você trouxe. Né? Então, assim, eu queria trazer algumas... né, falei um pouco da família, né, do ideal dos pais, e eu queria falar um pouco do ideal que está no social. Né? Porque estamos no social. Né? A escola está no social, a família está no social. Né? E um dos ideais vigentes da contemporaneidade, né, não há lugar para tristeza, não há lugar para as perdas, não há lugar para as angústias. Né? Um outro ideal, né, é que a felicidade é um estado permanente, né, e que deve ser alcançada a qualquer preço. Né? E que, portanto, não nos falta nada. Então, somos impelidos, né, ao consumismo. Né? E aí eu queria trazer um certo exemplo, eu vou chegar na sua pergunta, né? De como é que isso acontece. Né? E eu quero retomar a frase. Crianças, a frase que eu comecei, crianças excessivamente atendidas nas suas satisfações são crianças frágeis do ponto de vista psíquico. Né? Então, qual é o gancho que a gente tem, né, para pensar fragilidade psíquica e os ideais contemporâneos? Né? Então, porque em algum momento, né, quando as famílias, né, quando os pais, né, querem satisfazer as crianças, né, em todas as suas demandas, né, e poupar-lhe, né, qualquer sofrimento, qualquer perda, qualquer frustração, né, a gente vai estar empurrando essa criança para uma melancolia, para uma posição melancólica, né, entediada. Então, eu já estou dizendo aqui, né, que o que eu estou chamando de tédio não é simplesmente uma criança que está de saco cheio hoje. Ai, estou de saco cheio. Ai, que saco, né? Eu estou chamando, eu estou aproximando, né, o tédio de uma posição melancolizada, onde há uma certa suspensão da relação com o desejo. Né? E, portanto, uma criança nessa posição, né, é uma criança que, para ela, tudo se equivale. Né? O que eu quero dizer com isso? Diante da possibilidade, né, de escolher entre isso e aquilo, ela vai dizer, tanto faz. Né? Diante de ter alguma vontade de fazer alguma coisa, ela vai falar, deixa para lá. Né? Portanto, né, a questão do tédio, né, ela se aproxima de uma posição onde a criança lida com as coisas numa indiferença. Né? Então, qualquer coisa que aconteça, ela é indiferente ao que acontece. Né? Então, isso é um indicativo, né, de que quando uma criança diz para as coisas tudo tanto faz, né, tudo se equivale, né, tudo né, é desinteressante, tudo é sem graça, a gente começa a ficar de orelha em pé. Né? E eu queria trazer, né, porque eu falei desse ponto, né, do evitar, né, do trabalho psíquico, né, do evitar que as crianças se confrontem com as perdas, com as frustrações, né, porque me parece, né, que essa criança entediada, né, ela é um certo, como vou dizer, ela exemplifica um pouco, né, a nossa criança contemporânea, né, que é uma criança que tem tudo e não quer nada.
né? Que tem o quarto abarrotado de brinquedo e não consegue brincar, né? É uma criança que, para ela, né, a relação dela com a vitalidade, né, está comprometida. A vitalidade no sentido, né, do desejo, né, ela está comprometida. Fala, quer comentar, Fernanda? A Débora fez aqui uma pergunta sobre isso que você está falando. Crianças com acesso restrito às telas lidam melhor com tédio? Se a brincadeira é privilegiada e o tédio é irritação e agressividade, se a brincadeira é privilegiada e o tédio, irritação e agressividade persistem, que outras causas poderiam justificar tais sintomas? Tá, ótima pergunta. É a Então, Débora Ribeiro que tá, perguntou. legal. Então, Débora, as coisas nunca são isoladas, né? Estou falando aqui de um contexto, né, em relação à infância, tanto que eu estou aqui pensando, né, relação com a família, relação com o social, né, as telas, né, o modo como muitas vezes os pais lidam com as crianças, né? Então há um contexto, né? Quando a gente pensa numa coisa, né, a gente reduz um pouco a possibilidade, né, de poder pensar melhor, né, o que pode estar em jogo ali, né? Agora, quando eu trago essa questão das telas, né, e eu acho importante, né, dizer, né, que o excesso das telas, obviamente, não é sem uma autorização da família, né? Hoje, né, e é importante poder falar isso, né, os pais também estão submetidos a isso, né? Então, esses ideais, né, quando eu estou dizendo aqui que há alguns ideais, né, que a tristeza, né, que as perdas e que o mal-estar não pode aparecer, né, e que há um ideal de felicidade que, de alguma maneira, está aí, né, está aí no social, né, a gente pode pensar, né, que quando uma criança ela é constantemente subtraída da possibilidade de lidar com a experiência de perdas, né, alguma coisa pode, né, pode ser prejudicial ali. Né? Por quê? Porque né, eu trouxe até 2 exemplos aqui. Né? Quando acontecimentos importantes na família, né, como, por exemplo, a morte de alguém, né? Quando a criança é apartada, né, de alguma notícia sobre isso, né, ela fica impossibilitada, né, de poder lidar, né, com os seus afetos, com a tristeza, com a raiva, né? Isso coloca, né, a criança quase como numa posição meio que congelada, né? Por isso as crianças excessivamente satisfeitas nas suas vontades, né, do ponto de vista psíquico, são crianças frágeis, porque são crianças que não conseguiram ter recursos, né, para lidar com os seus próprios afetos. Né? Porque somos afetados por vários, né, por raiva. Né? Quando né, um pai se autoriza a poder interditar uma criança, a criança fica com raiva, obviamente. Né? Porque ela quer. Né? Então, durante um tempo, é muito importante, né, que os pais possam suportar, né, ser o receptáculo da raiva dessa criança. Né? Porque tem uma coisa que é importante dizer. Né? Quando os pais querem sempre satisfazer as crianças, né, e obviamente que não vão conseguir, né? Porque a demanda é incessante. Quero isso, quero aquilo outro. Né? A demanda é incessante. Né? E nunca é,
né? E nunca é o que o pai vai estar dando ali, né? Porque em algum momento o que a criança pede, né, é, por favor, me dê um limite, né? Me dê um stop, né? Não aceite isso que eu peço, né? E os pais hoje, né, porque também estão submetidos a esse ideal de felicidade, né, muitas vezes têm muitas dificuldades em ser o suporte da interdição, né? Tem muitas dificuldades em confrontar as crianças com as perdas, né? E é importante dizer, né, que pais que estão que se sentem, né, culpados, né, em não satisfazer a criança o tempo inteiro, né, são pais que se encontram numa posição difícil, né, nessa relação com a interdição, né, porque eles estão culpados, e pais culpados não interditam. Não é porque não querem, é porque não podem, né? Não podem. Né? Então. Tem no chat outras. Vai, olha, a Edilane está que tá, olha. A Edilane colocou. É interessante que se fala de interatividade em relação ao mundo virtual, mas não há interação de fato. A criança é apassivada porque não há comportamento criativo nem espontâneo, há somente regras a seguir, etapas a vencer, com comandos repetitivos, e ainda, por cima, a compensação de pontos ganhos. Logo, Pavlov entra em cena, né? Ali no virtual, a criança está diante de uma lógica binária, né? E o laço social, né? Ele é múltiplo, ele é fértil, né? Ele é fecundo, né? E traz coisas absolutamente surpreendentes, né? Que a virtualidade não traz, né? Mas eu acho importante, assim, porque é importante que a gente possa pensar isso, né, na temporalidade de cada criança, né? Porque, né, por exemplo, os meus analisandos, né, adolescentes, né, eles interagem ali, né? Porque estão todos conectados, né, a partir de um jogo tal, lá que eu não sei nem o nome, né, e eles têm uma certa interação. Então, se juntam, né, para jogar tal jogo, né? Então, a gente pode supor, né, que os adolescentes, né, que de alguma maneira já estão com o seu aparato psíquico constituído, né, eles têm muito mais recursos, né? Alguns têm, outros não, também isso é importante de dizer, né? Mas supõe-se, né, que eles têm mais recursos, né, de não ficar imerso, né, o tempo inteiro. Mas é claro que há adolescentes, né, que se recusam, né, ao laço social, né, e que estão exclusivamente na virtualidade. Né? Agora, Andréia, nós já passou bastante tempo, já são 8h20. Eu queria assim, te pedir para dar aí suas palavras finais, sempre muito bom te ouvir, ficaríamos aqui te ouvindo por muito tempo. Eu tenho muito mais coisa para dizer. Eu imagino, eu sei disso. Eu sei disso, e é muito bom saber, porque aí a gente marca um outro dia, faz uma continuidade, né? É verdade. Que bom que esse tema, e são reflexões que vão surgindo, que é muito importante todos nós estarmos pensando sobre isso. Com esse olhar. Dúvidas, é claro, porque nós estamos vivendo esse momento que é novo para todo mundo, a gente nem sabe muito bem as consequências disso tudo, né? Mas a gente vem aí atentos, temos que estar atentos aos sintomas, às modificações, né, as transformações, e fazer tudo com equilíbrio, né? Com atenção aos excessos. Sempre os excessos se prejudicam, né, de alguma maneira.
sim. Mas, Então, por assim, favor. para concluir, né, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, né, e que tem a ver com a humanização, né? Porque a gente sempre pensa, né, a infância, né, ligado à questão do educar. É claro que o educar está em jogo, né? Mas há algo intrínseco ali no educar que é humanizar o corpo, né? E a infância é esse tempo, né, de humanizar os afetos, né, de que a criança possa lidar com a tristeza, né, sem que ela sucumba, né, de que a criança possa lidar com a raiva, né, sem que ela se desintegre, se desestabilize, né, numa crise, né, sem que ela entre numa convulsão, né? Então, a humanização, né, está em jogo aí, né? Primordialmente, né? A humanização dos afetos, né? Dos laços sociais, né? Das relações, né? Quer dizer, é isso que está em jogo. Né? Então, é importante, o que está em jogo, né, assim, na educação? O que são os princípios fundamentais? Né? Junção de duas coisas, né? O laço social e a subjetividade. Né? Então, é um pouco né, esse laço, né? De que a criança possa ter contato com os seus afetos, né? E saber, né, que ela não vai se desintegrar. E mais do que isso, né, porque isso precisa passar pelo outro, né, pelo pai, pela mãe, né, que são suportes da criança. Né? Então, é isso que eu queria trazer. Né? Eu quero agradecer as perguntas, né, a audiência, né? E acho que é isso, né? Relançar para um próximo, né? Porque são muitas as questões, né? Quero agradecer a Fernanda, né, a toda a equipe que está aí, o rapaz que está aí dos bastidores, nos ajudando, nos ajudando, né? E até o próximo. Obrigada. Obrigada. Você que está abrindo, né, esse nosso ciclo aí de ciclo de palestras, né, de encontros. Eu queria agradecer muito a todos a participação. Ficamos muito felizes em te receber, em refletir. Acreditamos mesmo que, como espaço de educação, a Maple Bear, Estação do Aprender, a gente precisa trazer essas reflexões para a escola, né? Para a gente poder pensar, refletir, aprender. E você contribuiu muito, André, como sempre. Muito obrigada mesmo. Estaremos divulgando já para a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, outros encontros. Todos são sempre bem-vindos. Nós vamos já colocar nas redes sociais, mas eu já adiantei no início que na próxima quarta-feira nós teremos a Daniela e a Rita Mello, são psicólogas, e elas vão falar sobre momentos delicados, que é aquele momento do desfraude, da retirada da chupeta, da mamadeira, das mordidas. Então, cada semana nós vamos trazer um tema para a gente poder, para justamente fazer isso, fazer a informação circular, o conhecimento acontecer, as reflexões, as discussões, e todos serão sempre bem-vindos. Muito obrigada a todos. Beijo. Beijo, Andréia. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você.